Um vulcão entra em erupção no fundo do mar, a onda de choque dá 2 voltas ao redor da Terra e então acontece algo que absolutamente ninguém esperava. A erupção altera o clima de todo o planeta. Vamos analisar isso hoje bem de perto e vamos começar direto. O que vou mostrar a vocês hoje deixou pesquisadores do mundo inteiro boquiabertos. Uma erupção vulcânica que abalou a atmosfera com tanta intensidade que, sem querer, reduziu um dos gases de efeito estufa mais poderosos do planeta. E o mais louco, só agora, com a ajuda de satélites, entendemos o que realmente aconteceu naquela época. Mas vamos do início. Estamos em 15 de janeiro de 2022. No Pacífico Sul, cerca de 65 quilômetros ao norte do arquipélago de Tonga, encontra-se, abaixo do nível do mar, um vulcão submarino chamado Unga Tonga Hunga Rapai. Nesse dia, ele despertou com uma violência praticamente inédita na história registrada. A explosão é tão intensa que a onda de choque gerada dá várias voltas ao redor do globo e chega a ser detectada em estações meteorológicas na Europa. A nuvem de cinzas ejetada atinge a mesosfera a altitudes de até 55 quilômetros. Aviões comuns voam a cerca de 10 a 12 quilômetros de altitude. A erupção do Pinatubo, nas Filipinas, uma das mais fortes do século XX, atingiu apenas 40 quilômetros de altitude. Hunga Tonga superou isso significativamente. Além disso, há algo que torna essa erupção fisicamente única. Como o vulcão está localizado sob o mar, ele lançou enormes quantidades de vapor d'água diretamente para a estratosfera durante a erupção. Estima-se que 146 milhões de toneladas de água tenham chegado lá em cima. Isso corresponde a cerca de 10% de todo o estoque de água da estratosfera. Para que o número de inscritos do meu canal dispare da mesma forma, por favor, inscrevam-se agora. Muito obrigado a todos pelo apoio. Junto com a água foram catapultados para o alto cinzas vulcânicas compostos de enxofre, sais do oceano, um verdadeiro coquetel químico bem acima de nossas cabeças. E agora vem a parte que deixou os pesquisadores boquiabertos, quando cientistas liderados pelo Dr. Martin Van Herpen, da empresa Cassia Impact Innovation, analisaram os dados de satélite do instrumento europeu Tropomi, encontraram na nuvem de cinzas um composto que, na verdade, não deveria estar ali. Formaldeído. E em quantidades nunca antes medidas na estratosfera. Até 12 moléculas por bilhão de moléculas de ar a 30 km de altitude. Isso pode parecer pouco, mas, nesse contexto, é um valor recorde. Todas as medições anteriores ficaram abaixo de 0,1 molécula por bilhão de moléculas de ar. Por que o formaldeído é tão interessante? O formaldeído é um intermediário de curta duração na degradação do metano. Quando o metano é decomposto na atmosfera, o formaldeído é formado temporariamente, antes de se decompor em CO2 e água. O formaldeído tem uma vida útil de apenas algumas horas. Ele é então destruído pela luz solar. Portanto, se ele é encontrado na estratosfera por vários dias, não pode ter vindo simplesmente da própria erupção. Ele precisa ser produzido continuamente. Isso significa que algo na nuvem vulcânica decompôs ativamente o metano, e isso por dias a fio. E essa descoberta pode mudar tudo. O Dr. Van Herpen descreve sua surpresa com as novas descobertas sobre a erupção vulcânica da seguinte forma: quando analisamos as imagens de satélite, vimos uma nuvem com uma concentração recorde de formaldeído. Conseguimos acompanhá-la por 10 dias até a América do Sul. Como o formaldeído existe por apenas algumas horas, isso mostrou que a nuvem deve ter degradado metano continuamente, e isso por mais de uma semana. Mas como isso funciona? A chave está em uma cadeia de reações que, a princípio, parece um acaso químico. A água do mar que o vulcão arrastou para cima continha sais, entre eles o cloreto de sódio, ou seja, o sal de cozinha comum. Na estratosfera, esses sais entraram em contato com partículas vulcânicas de ferro presentes nas cinzas, e quando a luz solar incide sobre essa combinação de ferro e cloro, ocorre algo notável: a formação de átomos de cloro livres. E o cloro é um destruidor de metano extremamente eficiente. Um único átomo de cloro pode decompor o metano em uma reação em cadeia. Os pesquisadores calcularam que, em sua fase mais intensa, a nuvem vulcânica destruiu cerca de 900 toneladas de metano por dia. Parece muito, mas em escala global é uma quantidade relativamente pequena. Mas o ponto crucial é outro: o fato de que foi possível medir isso. Esse é o verdadeiro avanço científico. E essas descobertas podem ser muito importantes
Afinal, o metano é, depois do CO2, o principal gás de efeito estufa de origem antropogênica. Em um período de 20 anos, seu impacto climático é 80 vezes maior do que o do CO2. E enquanto discutimos a curva do CO2 há décadas, o metano ganhou ainda mais força recentemente. Em 2020 e 2021, a concentração de metano na atmosfera aumentou mais rapidamente do que em qualquer outro momento nos últimos 40 anos. As fontes são diversas: pecuária bovina, arrozais, aterros sanitários, zonas úmidas, combustíveis fósseis. Mas a boa notícia é que o metano se degrada sozinho na atmosfera, em cerca de 10 anos. Isso o diferencia fundamentalmente do CO2, que se acumula ao longo de décadas. Portanto, quem reduz as emissões de metano ou remove ativamente o metano do ar percebe o efeito relativamente rápido. Por isso, alguns pesquisadores chamam a redução direcionada do metano de uma espécie de freio de emergência para as mudanças climáticas. Uma medida com efeito rápido, enquanto no caso do CO2 seria preciso esperar décadas. O fenômeno observado em Hunga Tonga já era conhecido de forma superficial, mas em um contexto totalmente diferente. Em 2023, pesquisadores descobriram que a poeira do Saara, que é levada pelo vento sobre o Atlântico, se mistura com o sal marinho e, nesse processo, libera átomos de cloro que, por sua vez, degradam o metano. Esse mecanismo ocorre na parte inferior da atmosfera, na troposfera. O fato de que algo semelhante pudesse agora acontecer também na estratosfera simplesmente não estava no radar. No sentido mais literal da palavra. O professor Matthew Johnson, da Universidade de Copenhague, que participou de ambas as descobertas, resume bem a questão. O que é novo e totalmente surpreendente é que o mesmo mecanismo aparentemente ocorre em uma nuvem vulcânica bem no alto da estratosfera, onde as condições físicas são completamente diferentes. E é exatamente aqui que se abre uma perspectiva de pesquisa empolgante, pois se a natureza realiza esse processo por conta própria, seria possível imitá-lo artificialmente. Se pudéssemos introduzir partículas de cloreto de ferro na atmosfera de forma direcionada para degradar ativamente o metano, poderíamos nos tornar senhores do clima terrestre e controlá-lo como bem entendêssemos? A ideia parece tentadora, mas ainda está um pouco distante de ser concretizada. Que efeitos colaterais uma intervenção desse tipo teria? O que isso significaria para a camada de ozônio? E para outros gases traço? Tudo isso ainda está em aberto, mas pelo menos sabemos agora como detectaríamos o processo, ou seja, como poderíamos medir se tal intervenção teria funcionado. O Dr. Just de Laat, do Instituto Meteorológico Real Holandês, um dos coautores do estudo, resume a verdadeira contribuição do trabalho da seguinte forma: como se comprova que o metano foi removido da atmosfera? Como se sabe que o método funciona? Isso é muito difícil, mas aqui mostramos que a degradação do metano pode de fato ser observada por satélites. Então, o que resta no final? Um vulcão submarino no Pacífico Sul nos mostrou, quase por acaso, que a atmosfera possui mecanismos que ainda não compreendemos totalmente. E que talvez existam maneiras de utilizar esses mecanismos para combater as mudanças climáticas. Será que isso é realista? Será que é seguro? Tudo isso ainda está em aberto, mas o primeiro passo foi dado. Agora já se sabe como isso poderia ser medido, e na ciência esse é muitas vezes o passo mais decisivo de todos. Se vocês quiserem ser informados diretamente sobre os próximos desenvolvimentos, lembrem-se de se inscrever no canal agora mesmo, não deixem de dar um like também. E por falar em avanços científicos, algo está acontecendo no espaço que está deixando os astrônomos em polvorosa. Algo muito estranho está ocorrendo em nosso sistema solar, e os pesquisadores estão diante de um enigma que está abalando os modelos físicos até então estabelecidos. O que está acontecendo? Por que nosso sistema solar está se comportando de maneira errada, segundo as leis da natureza, e o que isso significa para nós? Vocês descobrirão tudo no vídeo exibido no canto superior direito. No canto inferior esquerdo, vocês acessam a loja e podem se abastecer de tudo o que o coração nerd deseja. Fora isso, eu diria, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.